Se você fala, aliás, ontem caiu o mundo. Aliás, ontem batendo um papo com o Guilherme Mendes, mas que belos cabelos grisalhos. Ele usa velatom. Olha, conversando com o Guilherme ontem, o Guilherme disse que o Tinga não foi inscrito na Libertadores, que o contrato dele termina agora, em abril, né? Então ele fica só até abril. Aí eu perguntei ao Guilherme, mas vai usar o Tinga em algum cargo executivo? Ele disse, não, a princípio, nem discutido isso foi. Teve uma indicação para que ele faça parte da seleção, indicação, mas não foi o Guilherme que fez, não. Alguém indicou lá para trabalhar com o Dunga na seleção, não sei o que e tal. Mas ele vai fazer uns cursos aí, deve ser treinador ou até mesmo diretor de futebol. Acho que ele pode. Agora, o que me assusta em vocês aqui, primeiro, quando as matérias rodam aqui no programa, vocês não prestam atenção. O tempo inteiro vocês ficam conversando muito da vida pessoal de vocês. Aí quando a gente entra e mostra a matéria da Gisele, que foi feita com todo esmero, né? Falando do Paulo André, vocês começam a falar do Chaves. Eu gostaria de ouvir, Júlia, você que sempre defendeu a contratação do Paulo André, o que você tem a dizer sobre o Paulo André? O fato de ter chegado, já ter se colocado como um líder. Eu acho que esse cara ele vai dar certo no Cruzeiro. Porque o Cadu disse que é um vovô. Mas comigo eu adoro o Paulo André, não vem com essa. Você não disse isso pra mim? Não. Mas quem falou? Deve ter sido Manula. Aliás, o Manula estará conosco aqui amanhã. Fala aí, Júlia. Mas o Paulo André tem tudo para ser um dos líderes, já está sendo um líder no Cruzeiro, né? O Fábio também é um líder, o capitão do time, o Henrique também é um jogador que fala muito, é um dos líderes ali. Mas o Paulo André, para mim, ele vai ser o titular da defesa do Cruzeiro. E o Léo, para mim, tem que sair. O Bruno Rodrigo tem que atuar ao lado do Paulo André. Eu vejo os dois jogadores como formam uma defesa mais forte, o posicionamento dos dois jogadores é melhor. O Léo, ele falha com mais frequência. Então, eu vejo essa zaga a ideal. E o Paulo André tem tudo para ser um dos líderes aí do Cruzeiro, até por essa questão de falar muito dentro de campo, de orientar muito bem os jogadores, porque quem está ali de trás tem esse papel de enxergar muito melhor o jogo do que quem está ali na frente. Então o Paulo André tem esse hábito de conversar muito, de dar muitas orientações, então ele vai ser um dos líderes sim do elenco do Cruzeiro. Só muito lembrando bem. Que está faltando, só para completar a notícia, o Paulo André ainda tem uma documentação, a matéria da Gisele trouxe isso também, está faltando um documento ainda para o registro dele, para que ele possa, e seria essencial que ele participasse do jogo do final de semana, se é isso mesmo que o Marcelo quer, se é a equipe que ele vai para a estreia com ela, e a gente viu a importância de você treinar a equipe que vai para a estreia. Esse jogo do Campeonato Mineiro é fundamental para o Marcelo, e ele tem que estar, e ele está formando a zaga com o Léo nesse momento, né, com o Fabiano voltando para a lateral, tem a questão do Fábio, que teve a pancada, o Fábio não treinou praticamente essa semana, eu conversei com eles hoje, disse que não é uma coisa terrível, mas pode até ser que não vá para o jogo, só que o Fábio não precisa de ritmo, não precisa de nada disso. Agora, o Paulo André vai ser importante pela liderança, porque falta essa liderança ao Cruzeiro, sim, não há a menor dúvida. Mas não dá para a gente também virar e falar, não, o Paulo André é titular, sem a gente ver ele jogar. Ver como é que ele está, a adaptação que ele vai passar, o tempo que ele vai precisar. Então a gente tem que sentir, sem dúvida alguma, como que é esse setor. E até porque a zagueira deve estar falando até, né? Porque como é que o Júnior quer o Groli como titular. É o outro que quer. Que vai com suspensão na Libertadores. 3 jogos de suspensão. Você lembra daquela briga do Luxemburgo na Libertadores? Ele estava envolvido, né? Na dança que o Luxemburgo dançou lepo-lepo lá e tal. Ele estava envolvido e por isso ele está cumprindo suspensão. E uma crítica que deve ser feita à Conmebol é porque a Conmebol ela tem uma de gestão peculiar. Não, o que eu ia dizer na verdade, tem um setor, enfim, uma corte, uma repartição que senta e pune. Corte arbitral. Senta à mesa, discute e pune. Entendeu? Então não tem aquele negócio. Não adianta reclamar também. Não adianta. Se de repente, por exemplo, o Guerreiro lá no Corinthians, 3 jogos. Se amanhã acontecer alguma coisa, os caras olharem e falar, mete 5 jogos nesse cara aí, eles fazem. Mas você está falando e ninguém pode falar nada. Porque não, eu estou criticando. Porque é o principal. A Conmebol é uma entidade, assim como a CBF, né? E assim como muitas federações, elas são ligadas umas às outras
de formas escusas, né? Estranha a subserviência, todo mundo aceita tudo, eles impõem, fazem da maneira deles. Por quê? Né? Pouca gente para pensar e muita gente para mandar. É um negócio, é uma esculhambação. Deixa eu voltar a falar do Galo aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do Cruzeiro. Eu quero ouvir essa sua aí, Brasil, que você pediu o Grolli como titular. A torcida, você tá rindo de quê? Você falou isso aqui, ué? Ué, a torcida do Galo estava bem animada antes do jogo, ficou tensa durante o jogo e uma parte revoltada com a atuação de alguns jogadores. Nosso grande repórter Diogo Ramalho, a sobrancelha mais marmota do mundo, acompanhou a partida de ontem ao lado da massa. A gente vê a matéria e depois a gente discute aqui. Toca o pau aí. Não há ressaca de carnaval e nem preguiça de quarta-feira de cinzas que impeça essa galera de apoiar o Galo, mesmo a mais de 3.000 quilômetros de distância. Antes da bola rolar, confiança, acompanhada de apreensão. Ansiedade sempre acontece, mas confiante. O Galo sempre acelera o coração da massa. Aniversariante do dia, o que você quer de presente do Atlético hoje? A vitória do Galão, claro. Pelo menos uns 2-0, 3, quem sabe. Com o passar do tempo e o Atlético jogando bem, o torcedor foi se soltando, ficando mais à vontade. A reação logo mudou de novo. Gol, Colo-Colo 1-0. Fim do primeiro tempo. O Galo vinha bem no jogo, mas o placar mostra o que é o futebol. 1-0 Colo-Colo. Será que isso abala a confiança do torcedor? Vem comigo, que é o que eu vou conferir agora. Amigo, o Atlético melhor na partida no primeiro tempo, uma falha individual do Vitor, 1-0 Colo-Colo. A confiança, como é que fica para a segunda etapa? O Atlético está precisando dar uma acertada aí no segundo tempo, porque está sentindo muita falta dos dois laterais titulares. O Levi mudando algumas peças, né? Eu acho que tirando o Michael Suel, colocando o Dodô, que é um cara da base, é um cara que vai representar bem a equipe, acho que a gente vai conseguir virar o jogo na segunda etapa. Claro que com o placar você não está satisfeito, né? O que é que tem que fazer para vir com pelo menos um empate lá do Chile? Então, eu acho que o Galo sentiu os desfalques mesmo. Mas principalmente tem que tirar o jogo, colocar o Dodô, que está bem melhor que ele, e tentar mudar isso, né? É a única coisa que dá para fazer, porque o resto tá machucado, então não tem como fazer nada. A segunda etapa foi mais tensa. O Galo não repetia o bom futebol do primeiro tempo e o torcedor atento percebe tudo. Quando um deles engole seco, mau sinal. Colo-Colo 2-0. Após o segundo golpe e o placar praticamente decretado, o torcedor era o reflexo do time em campo. Um pouco confuso. O Atlético entrou muito bem no primeiro tempo, fez algumas jogadas muito elegantes. Entretanto, esbarrou numa falha do Vitor, que proporcionou um crescimento do time adversário. Faltas de jogadores importantes como Marcos Rocha, Douglas Silva, o Carlos e especialmente o Douglas Prato. Mas faz parte, é começo de Libertadores, jogo fora de casa, foi um resultado fortuito. É Galo. Nunca foi fácil, dessa vez vai ser mais difícil ainda. Bar vazio depois do jogo, afinal, não há motivo para comemorar. O Atlético foi derrotado na estreia da Copa Libertadores pelo Colo-Colo no Chile. Agora é buscar a recuperação em casa, diante do Atlas do México, já no próximo dia 25. Desta vez, com o apoio do torcedor nas arquibancadas da Arena Independência. Douglas Prato e Lucas Santos. Que beleza, né? Douglas Prato, o cara falou, e Lucas Santos. Quem sabe se eles Olha, a gente vai para um rápido intervalo. O Ramalho falou com alguns torcedores. A gente vai continuar falando aqui dos desdobramentos dessa estreia bunda do Atlético ontem, lá contra o... Como é que é o negócio? Lá contra o Colo-Colo. Vocês estão com essa piadinha, negócio de música e de Colo-Colo. Não coloque isso não, que depois os repórteres vão sofrer na rua aí. Festinha, que festinha. Daqui a pouco então, hein? Vamos mostrar daqui a pouco bombas aqui nos Donos da Bola. 2 minutinhos só, até já.